Amor. Um sentimento tão forte que nos faz fazer coisas absurdas por uma pessoa e na maioria das vezes idiotas. E pensando nisso, eu resolvi contar 3 histórias sobre amor vivenciadas por mim, em uma época em que eu não era um fracassado que não saía de casa, mas sim um fracassado que saía de vez em quando de casa. Eu resolvi batizar essa série de Fairlip Stories, onde eu conto algumas histórias da minha vida quando eu tô sem conteúdo pra fazer ou sem criatividade pra pensar em algo melhor. Mas você aí deve estar pensando agora: ah não, mais um conteúdo genérico! E na verdade é sim genérico, porém eu vou tentar fazer algo diferente pra fugir do padrão. Então pegue a sua coquinha gelada e se prepare para as histórias de amor mais zoadas vivenciadas por mim. A primeira história se passa no 6º ano do ensino fundamental, quando eu tinha 11 anos. Nossa, que saudade. E nesse período eu tinha acabado de entrar no colégio Souzão. Esse é o nome dele. Era um colégio bem legal. E eu, como toda criança de 11 anos, tinha uma vontade que era namorar. Eu não sei porque eu tinha isso na cabeça, mas todo ano eu fazia algum plano mirabolante pra conseguir ganhar umas beijocas. E lá tinha uma garota muito linda, que eu vou chamá-la de Mili. E eu puxei papo com ela e a gente se deu bem, da hora, né? Acontece que depois de um tempo eu queria que ela, digamos, fosse mais próxima de mim. Então eu tive a brilhante ideia de fazer um desenho pra ela. O que eu tinha na cabeça? Então, como eu vi que ela gostava de Angry Birds, eu resolvi desenhar aquele passarinho vermelho, que por alguma razão no desenho que eu vi tinha um cigarro na boca e um boné. No bico, no caso. Então eu fui lá, entreguei o desenho pra ela e ela aceitou e foi pro canto da sala. Mas quando eu vi, ela tinha feito algo imperdoável comigo. Você aí deve estar pensando: nossa, ela rasgou o desenho, não é, Felipe? E não, ela conseguiu fazer pior do que isso. Acontece que eu tinha um amigo bem próximo chamado LM. Ele era um cara bem gente boa demais comigo e ele era muito bom em uma coisa: desenhar. E se você já ligou os pontos, você já sacou o que a Mili fez. Bom, eu vi ela chegando com o meu desenho perto dele e eu, tão inocente, achei que não era nada demais. Depois de um tempo, quase no final da aula, ela veio perto de mim e disse o seguinte: toma, eu não quero mais o seu desenho. E eu, todo besta, perguntei: por quê? Aí ela disse que o LM refez o desenho melhor que o meu. Sério, eu fiquei putaço na hora. Eu fiquei muito bravo. E ela ainda queria me devolver o desenho, cara. Em vez dela ficar com os dois, não, ela queria só aquele desenho. Então eu fiquei muito bravo, eu falei que eu não ia pegar o desenho de volta, mas ela queria me devolver o desenho e eu não queria. Até que então ela conseguiu ser pior ainda. Ela chegou até o meu professor com o desenho na mão e falou que eu tinha dado o desenho pra ela, ela não queria porque não queria um desenho meu. Aí o professor simplesmente chegou e me devolveu o desenho, cara. Aí logo depois que o professor virou, eu tava tão bravo que eu rasguei o desenho no meio, assim. Resumindo, no final eu briguei com ela, mas depois eu pedi desculpa porque eu era um gado, e no final a gente voltou a se falar e eu continuei gostando dela. Na moral, tinha muito problema. Bom, a segunda história se passa 2 anos depois dessa, no 8º ano. E nessa época eu tinha meus 13 anos e ainda gostava daquela menina, a Mili. E por favor, não me chamem de otário por isso. Acontece que a gente já tinha estudado 2 anos juntos e nesse em especial ela não tava mais na minha sala. Então proporcionou pra que eu não falasse mais tanto com ela. Mas dessa vez tinha uma nova menina que entrou na minha vida pra me ferrar. O nome dela é Lara. Ela era uma garota que não fazia parte do padrão de beleza. Eu não tô falando que ela era feia, mas ela não era bonita, entendeu? Ela já tinha tentado ficar com um colega meu ano passado, só que ele não quis por razões já ditas antes, que ela não tava muito no padrão. Então ela resolveu conversar comigo e eu, como era um moleque retardado que não fazia coisa nenhuma, conversei com ela porque eu não achei que isso seria um problema, não é? Então ela veio com umas conversas estranhas comigo, perguntando se eu gostava de alguém da sala, e eu juro que não percebi a malícia nela. Até que um certo dia eu tinha parado de jogar Minecraft e resolvi abrir o Facebook, porque não tinha nada mais interessante pra fazer. Até que então chegou uma mensagem dela perguntando: você gosta de alguém da sala? Então eu respondi: não, eu gosto da Mili ainda. Sim, eu sou muito idiota mesmo. E daí logo em seguida ela chegou e perguntou assim: você ficaria com uma menina tipo eu? E eu respondi que ficaria, obviamente, porque eu não queria chegar e ferir os sentimentos dela. Pera aí, o que você achou que eu ia responder? Você achou que eu ia chegar nela e falar assim: mano, você é feia. Feia. Não, para. Você é feia. Feia. Nossa, agora com certeza eu vou ser cancelado. Depois disso ela parou de falar comigo, eu não sei porquê. Mas uns dias depois eu reparei que tinha um grupinho de meninas me olhando e eu logo pensei: nossa, mas como eu sou popular entre as garotas? Hehehehe. Ai, mal eu sabia o que viria depois. Parece que ela tinha falado pra maioria das meninas da escola que a gente tava junto. Sim, eu tava namorando e não sabia. Até que então ela resolveu se declarar pra mim e falar tudo isso, cara. E eu gentilmente cheguei até ela e falei: não, cara. Só que ela não aceitou bem.
Ela não aceitou bem, nem as amiguinhas dela. E daí houve uma perseguição imensa contra mim, parecia uma cruzada, me obrigando a ficar com ela. Era todo santo dia uma menina diferente chegando em mim falando: "Oh, a Lara quer ficar com você." Então eu tive uma ideia genial pra ela parar de me perseguir. Eu resolvi fazer bullying com ela. Eu juro que eu não sou mais assim, tá bom? Eu fiz um desenho de um porco e coloquei o nome dela. E fiz chegar até ela. E não demorou muito pra descobrir que fui eu. E sabe o que ela fez? Ela me bateu e depois mostrou o desenho pra diretora. Não demorou muito tempo pra chegar uma tia na coordenação perguntando: "Cadê o Felipe? Me acompanhe, por favor." Chegando lá, eu levei uma puta bronca e ainda ela perguntou se eu gostava dela, porque geralmente quem fazia esse tipo de desenho é porque gosta. Daí eu inventei uma mentira falando que era outra Lara de outro lugar e eu fiz o desenho sem querer e a tia me liberou. Resumindo, a Lara ficou brava comigo, mas ainda queria alguma coisa e ficou me perseguindo por um tempo. Fiquei com a ficha suja no livro preto da escola, mas aí você tá se perguntando: "Nossa, mas só por um desenho?" Não. Infelizmente eu tinha uma certa fama de ficar indo direto pra coordenação por ficar fazendo desenho dos outros. Ainda conta essa história. Bom, a terceira e última história se passa no ensino médio, e lá eu já tava um pouco mais bonito. Mentira, não mudou muita coisa não. E diferente das outras histórias, nessa época eu tava quase namorando, quase lá. Tipo, não chegava, mas tava perto. E eu tava bem apaixonado. Só que o relacionamento não tava indo muito bem. Por quê? Porque a menina era uma maluca. Sim. Toda vez que eu tava conversando no Zip Zop, eu demorava 5 minutos ou mais pra responder, ela achava que eu tava falando com outra menina. Sério mesmo? Eu não dou conta nem de uma, como é que eu vou dar conta de duas? Mas então eu pensei, como eu poderia resolver essa situação? Entregando flores na casa dela. O plano era basicamente o seguinte: eu ia acordar bem cedo num domingo, pegar minha bicicleta, subir até a casa dela e jogar as flores. Eu lembro até o recado que tava escrito com a minha mensagem: "Eu sei que as coisas entre nós não estão indo muito bem, porém eu queria te entregar algo especial para você saber que eu gosto muito de você. Assinado por Felipe." Só que quando chegou na hora, eu não sei porque eu arreguei. Eu fiquei parado lá na esquina da casa dela, nervoso, porque eu tava achando isso ridículo. E pra ser sincero, eu acho até hoje. Até que então passou um cara lá por perto e eu resolvi parar ele e perguntar o seguinte: "Com licença, senhor, por favor, você poderia me informar se eu poderia jogar as flores na casa da garota que eu gosto, por gentileza?" E o cara me olhou totalmente com a serenidade no olhar e disse: "Só vai, cara, ela vai gostar." Então eu fui lá correndo de bicicleta, joguei a flor, toquei a campainha freneticamente e saí correndo que nem um maluco de bicicleta pela rua. E em resumo, ela gostou das flores, a gente continuou se falando por um tempinho aí, e uma semana depois ela terminou comigo. Então não adiantou de porcaria nenhuma. E a lição que eu aprendi foi largar de ser trouxa. E essas foram as histórias de amor mais horríveis da minha vida. Então se você curtiu o Felipe Stories, deixa o like aí e comente para eu saber se vale a pena continuar. Essas não foram as piores histórias de amor minhas, acredite, tem histórias muito piores. E é isso, pessoal. Muito obrigado e fiquem bem.